Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. Shalom, não é? E o Ano Novo Judaico que ocorreu esses dias que se passaram. Que o Eterno venha trazer, venha nos dar dias maravilhosos, dias de paz e de bênçãos, de vitória, de luz e sabedoria, de conquistas, não é? Para todos nós brasileiros e para todos os seus filhos em todas as nações do mundo. Passando hoje aqui, agora de tarde, para chamar você para ser o meu amigo e amiga, o meu irmão, a minha irmã, nas próximas lives que ocorrerão, para juntos pensarmos e refletirmos. Por que eu tenho que pagar para receber qualquer bênção de Deus? Será mesmo que eu tenho que pagar para receber qualquer vitória? Uma cura, um alívio, uma restauração, uma libertação, um emprego, uma casa? Será mesmo que Deus necessita e precisa de moeda, de papel moeda, de dinheiro, de Pix, de transferências? Será? O grande desafio que eu venho trazer a todos os cristãos, a todos os evangélicos, é andar com Deus, vivendo na graça. Conhecer Deus em espírito e a sua gratuidade. Olha, eu quero começar essa live pontuando algumas coisas e já vamos orar. Primeiro, as queridas irmãs do grupo Perseverança, que questionaram os meus adereços, né, os meus trajes, e a segunda que disse: isto não tem nada a ver com a perseverança. Como eu escrevi lá, não é? Até onde eu sei, minha amada, a perseverança, ela não é uma casa, ela não é uma denominação, ela não é um lugar onde se impõe doutrinas religiosas, como em outras denominações por aí. Mas a perseverança, não é? Guiada por Deus e sendo conduzida por um anjo cândido e lindo, chamado Dona Guiomar. A perseverança, de fato, ela é uma casa. Ela é uma casa de amor, ela é uma casa de misericórdia, ela é uma casa de inclusão. Ela é uma casa onde não existe a palavra discriminação, preconceito, acepção de pessoas, porque é uma casa que trabalha com anjos, com o Espírito de Deus. A perseverança segue os padrões da espiritualidade, onde acolhe brancos, negros, héteros, homossexuais,
com roupa barata, com roupa cara, com pobres, miseráveis, com classe média, com ricos, com milionários. A perseverança é uma casa onde não importa quem você seja e como você esteja, é onde você encontra o abraço de Jesus. E o Eterno, esse Deus maravilhoso, e Yeshua, que é Jesus em hebraico, e o Espírito Santo, com os anjos, com os espíritos de luz, com os mentores, jamais diria: a tua roupa não tem nada a ver com a perseverança. O que é perseverança no teu conceito? É um clube? É um partido político? É uma agremiação? É um clube como o antigo Clube Tietê, aqui em São Paulo, onde só entravam brancos e segregavam negros? O que é perseverança para você? É um lugar como a Congregação Cristã do Brasil, aonde tem que ir e deve-se ir muito bem vestido, aonde os membros, talvez sem ter o que comer muitas vezes, tem que ter um closet, porque para cada culto tem que ter um salto alto, tem que ter uma saia nova, uma bolsa, um cinto. Eu não entendi. Isso não tem nada a ver com a perseverança. De fato, os meus adereços, o meu talit, o meu kippah, não tem nada a ver com perseverança. Bem como também camisa branca, calça branca, não tem nada a ver com perseverança. Bem como batina, terno e gravata, não tem nada a ver com o cristianismo. Sabe por quê? Porque um dia, querida e amada irmã, Jesus disse à mulher samaritana: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoramos, ou seja, servimos, ou seja, trabalhamos para a eternidade em espírito. Não é em roupa, não é em modos, não é em moda, não é em fashion week, não é em kippah, não é em talit, não é em terno, não é em gravata, não é em batina, não é em cor ou melanina de pele. Realmente isso aqui não tem nada a ver com perseverança, porque sem perseverança é uma casa espiritual. Aonde a minha esposa, desde moça, sempre frequentou o Perseverança, sempre ajudou a Casa Perseverança no seu lindo e maravilhoso projeto desafiador como amigos do bem. Os carnês estão aqui, porque sabemos e vemos que resgatam vidas, crianças, famílias em todo o Nordeste. Milhares e milhares de famílias e de crianças têm a oportunidade de ter uma escola, uma casa, um caderno, um lápis, uma borracha, roupa, comida e água. Com relação ao meu kippah, aos meus trajes, isso não tem nada a ver com perseverança, deixa eu te dizer uma coisa. Já disse várias vezes que a minha origem, por parte da minha avó paterna, ou melhor, dos meus avós paternos, são sefarditas, são descendentes de judeus da Europa. E é por isso que eu faço questão, com muito carinho e com muito respeito, de colocar o kippah e de colocar o talit. Espero que esteja respondido, ok? E que Deus nos
abençoe poderosamente. Vamos falar com Deus nesse início de live? Oremos ao Pai Eterno, pelo nosso Brasil. Pai das luzes, Pai Eterno, em o nome da vida, em o nome da luz, em o nome da rosa de Saron, em o nome da pedra de esquina, em o nome do príncipe da paz, em o nome de todos aqueles que vieram nesta dimensão chamada Terra, neste mundo, e proclamaram, anunciaram, divulgaram, partilharam a tua revelação, a tua vontade, a tua paz, a tua beleza aos homens, no objetivo de alcançar a paz e a união. Em nome do céu, em nome do amor, em nome da igualdade, em nome da felicidade, eu entro na vossa presença nesta hora para suplicar perdão, piedade, graça, favor imerecido, misericórdia, luz, entendimento, conhecimento, sabedoria, para crescermos, evoluirmos e trazermos a paz, e trazermos o tão sonhado reino dos céus, e vivermos o tão sonhado Éden. Oh Pai amado, dai-nos esta luz, este conhecimento e esta sabedoria. Venho vos pedir nesta hora o consolo para toda a lágrima escorrida do interior de cada alma, de cada coração. Olhai para os desesperos, para as angruras, como está escrito no Salmo 113, que lá do pó o Senhor levanta o caído, o prostrado, o humilhado, o decepcionado, o traído, o enganado, o segregado pelas etnias, o segregado pelas elites. O levanta e o faz assentar no trono junto aos príncipes. Quantos brasileiros, quantas brasileiras nesta hora estão nestas condições? Humilhados, envergonhados, decepcionados, frustrados, com fome, com sede, com doenças, sem casa, sem lar e sem esperança. Pai querido, com todo o exército daqueles que ora obram e trabalham no ministério do Espírito Santo, na dimensão espiritual, envia-nos sabedoria, envia-nos cura, socorro, alívio, libertação, vitória, solução, inteligência, transformação e restauração desta terra chamada Brasil, deste mundo chamado Brasil. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão,
a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão ao Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade. Deixa eu desligar aqui. Opa, vamos desligar aqui também. Pronto. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Deus nos abençoe poderosamente a todos nós. Oração feita, não é? Clamor e súplica. Que Deus venha dar cura àquele que estiver doente neste momento. Que Deus toque através dos anjos, dos mentores espirituais, dos seres de luz, naquele que estiver na UTI, na CTI, em estado crítico pelo Covid-19, pela AIDS, pela tuberculose, pela hepatite, pelo câncer, por qualquer enfermidade. Que Deus conceda agora mais uma oportunidade de vida. E que se houve alguma condenação do homem, se houve alguma palavra certeira de que o seu ente querido irá morrer, que esta palavra seja revogada agora pela espiritualidade e que seja dada uma outra sentença: mais anos de vida, saúde, paz, vigor, alegria na tua casa, no teu parente. Que haja paz no Brasil, que haja emprego, que desapareça essa cepa delta do Covid-19. Que tudo volte, não ao normal ou como era antes, mas melhor. A glória do Senhor, a glória da primeira casa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E que assim seja neste país, com as bênçãos de Deus, e com a minha luta, e com a tua luta, com a nossa luta, como brasileiros, pelos nossos direitos,
pelos nossos sonhos, pelo nosso país, pelos nossos filhos, pelo nosso amanhã. Oração feita. Deus é bom. E agora vamos falar um pouco, não é? Eu, pensando bem sobre tudo que aconteceu neste 7 de setembro, nesses dias que se seguem agora, eu venho aqui dizer uma coisa. Não sou a favor da aglomeração de pessoas nas ruas, como já disse antes, porque sou da área da saúde também e sei o impacto que está tendo a contaminação do Delta, essa nova cepa do Covid-19. E sei também que por força popular, usando as ferramentas, os caminhos corretos, com base na lei, nós podemos mudar o nosso país. O problema é o seguinte: um dia de protesto não vai mudar a história do Brasil. Protesto que pareceu mais um show, um dia para curtir, para tirar, para sair às ruas, para gritar. Será mesmo esse o protesto correto? Adiantou alguma coisa? De verdade, gente. Bolsonaristas, bolsominions, PT, todos os partidos, brasileiros e brasileiras, o que mudou na tua vida? O que mudou? O que reverberou no Congresso, no Senado, no Supremo Tribunal Federal? O que mudou nos três poderes? Na verdade, o que mudou no teu bolso? O que mudou na tua despensa? O que mudou nos potes, não é? Nas tupperwares de arroz, de feijão, de café, de açúcar. O que mudou na tua mesa? Não é que eu não sou a favor do povo ir na rua. Não é isso. Poxa vida, não sejam injustos. Se vocês voltarem às lives que eu fiz mais para trás no meu canal do YouTube, você vai ver eu falando em tom elevado e de forma energética para irmos para a rua, não é? Quem está satisfeito com o trabalho do Supremo Tribunal Federal? Ninguém está. E nós sabemos muito bem disso. Nós estamos revoltadíssimos. Sim, senhor. Como eu disse, uma mulher, e isso eu não estou fazendo apologia, eu não estou concordando com alguém furtar, alguém roubar, mas a situação está calamitosa. Comida caríssima aqui no Brasil. Então, a comparação que pode ser esdrúxula, mas é a realidade, se uma mulher rouba ou se uma mulher furta, porque entre furto e roubo tem uma diferença. Se uma mulher furta dentro de um mercado um pacote de linguiça, uma bolacha, uma bandeja de carne ou leite para matar a fome de seus filhos, a mesma coisa um homem, um pai de família, ele vai ser pego pelo segurança, ele vai ser agredido, ele vai ser exposto publicamente à vergonha pelo ato que ele cometeu, que não é correto, é errado, é crime perante a lei. Ele vai ser levado na delegacia, ele vai ser preso, ele vai assinar o BO dele e ele vai ser processado e vai pegar uma cadeia de 5, de 10. Fica lá, jogado, esquecido, como os zumbis das carcerárias, não é? Das cadeias do Brasil. Agora eu te pergunto. Uma pessoa, um traficante, que matou, que destruiu milhares de jovens, de adolescentes, de adultos, de pais, de famílias, vendendo, traficando cocaína, maconha, crack.
não pôde permanecer preso num presídio? Aonde esteve o ministro do Supremo Tribunal Federal para usar de benécias da lei? Aonde estiveram os advogados para soltar uma mãe ou um pai que cometeu um crime, que furtou no mercado por fome? Por que essas pessoas ficam esquecidas, largadas numa cadeia? E por que os piores e verdadeiros ladrões, assassinos, genocidas, perversos saem da cadeia? E por que advogados os defendem, sabendo que o dinheiro de um traficante é oriundo de crime, é oriundo de assassinato, de genocídio, de morte, de assalto, de sangue de viciados, de noias, de dependentes químicos? Então, fazendo toda essa contextualização com relação ao Supremo Tribunal Federal, ficamos todos irados, raivosos, indignados, sim, ao ponto de pensarmos em perder a cabeça, em invadir o Supremo Tribunal Federal, em ir para cima dos ministros. Mas se assim o fizermos, seremos tal qual todas essas pessoas perversas, de trevas, que eu falei agora há pouco. Então eu quero dizer que com a força do povo, mas no momento certo, espera passar a pandemia, espera vencermos o Covid-19, espera termos dados, estatísticas reais, fidedignas, da Fiocruz, não é? Do Butantan, da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, espera termos, não é? Dados de hospitais onde não está morrendo mais ninguém por Covid, onde o Covid não tem mais poder, onde o Covid desapareceu. Porque se continuarmos lutando cegamente dessa maneira, indo para as ruas, estamos nos contaminando, estamos disseminando praga, disseminando morte. E é isso que eu contesto. Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por que tanta inconsequência e irresponsabilidade com a vida, com a saúde dos brasileiros? Por que isso? Quanto ao meu irmão Fernando, ao mano de boa, um homem bom, de coração bom, que eu amo desde criança, um homem honesto, não é? Vai lá no seu canal, defende o povo brasileiro, defende a vida, defende a família, mas inocentemente não percebe que por trás do Bolsonaro tem uma ação, digamos lá, demoníaca, uma ação egoísta, uma ação política. Não, irmão Fernando, ele não está correspondendo aos anseios do povo brasileiro. Ele está apenas interessado nos seus próprios anseios, nos seus filhos, na sua família, na sua carreira, na sua propensão milionária através da política e do dinheiro público. É isso que ele está interessado. Agora, assim como os pastores, ele, o presidente e alguns políticos se apropriam, sim, tem o dom, tem a capacidade de olhar e enxergar o sofrimento do povo, não para resolver o sofrimento do povo, mas para explorar, para usurpar, para usar as dores, as angruras, as misérias, as doenças, os preços altos, a fome, a inflação, não é? No país, para se dar bem. Para se dar bem. Mas o irmão Fernando tem o direito democrático de pensar como quer e de expor a sua opinião também. E não é política e nem religião que irá cortar o nosso laço de irmãos em Cristo. Mas eu venho aqui também hoje dizer que eu não tiro a razão dos caminhoneiros e tampouco farei como fez o Silas Malafaia, em chamar os caminhoneiros da primeira greve e paralisação que teve daquela vez lá, de vagabundos.
Ora, se o presidente, se o Paulo Guedes, se os ministros, junto com o presidente, se os militares, se ninguém está fazendo nada, se ninguém vai para cima, se os senadores, se os congressistas, se os deputados, se os ministros do Supremo Tribunal Federal não estão fazendo absolutamente nada para mudar a realidade desse país com relação a preços e combustíveis altíssimos, e ainda aumenta mais ainda agora a Enel, e agora vai aumentar a água pela crise hídrica. Se há tantas injustiças e coisas erradas em cobranças exageradas, altíssimas, se há roubos por concessionárias como Sabesp aqui no Brasil, aqui em São Paulo, de água, fornecimento de água, no fornecimento de energia pela Enel. As pessoas estão clamando, correndo, suplicando, as pessoas estão fazendo filas indianas em desespero para pegar o marmitex. As pessoas estão dormindo com ratos na Praça da Sé, na Vila Madalena, na Vila Mariana, em Santana, nos terminais de ônibus. Se o Brasil está esse caos, por que é que os senhores não fazem nada? É nesse ponto, me desculpa, Silas Malafaia, os caminhoneiros não são vagabundos. Podem estar influenciados, não é? Por um outro que está influenciado, como o Zé Trovão, por um fracassado herói que nunca foi o presidente. E que agora dá as costas para os caminhoneiros. E que agora dá para trás. Porque o planinho ou o golpezinho que achou que ia dar certo, porque a população, 3, 4, 5, 6 milhões de pessoas nas ruas, que não representa toda a população demográfica pelo IBGE, não representa todos os brasileiros, milhões de brasileiros, não representa esse povo que foi nas ruas, em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, não representa toda a massa, toda a voz popular do povo, adorando Bolsonaro, não é? Bolsominions, bolsonaristas, não representa. As pessoas que estão passando fome, que estão sendo injustiçadas, que não têm onde morar, que estão sendo despejadas, que estão nas ruas, que estão doentes, que estão com Covid, que estão largadas, que não têm dinheiro para comprar remédio, os aposentados que estão ferrados, não é? Aqueles que estavam para se aposentar e não conseguiram porque o Supremo Tribunal Federal dificultou mais ainda, dando mais dias para o povo se aposentar. Essas pessoas não foram para as ruas. Porque diferente da visão do Paulo Guedes, da visão do presidente, no bolso dele está tudo certo. Está tudo bem, está tudo jóia, tudo legal, o dinheiro não falta. Mas no bolso do brasileiro, do idoso, da idosa, do aposentado, da aposentada, do doente, falta dinheiro. E como falta dinheiro. E como estão caras as coisas. No bolso do governador Dória não falta dinheiro. No bolso dos governadores, dos prefeitos, não faltam dinheiro. Mas no bolso dos seus eleitores, falta dinheiro. E agora, sofrendo a pressão daqueles que estão ao seu redor lá em Brasília, o presidente vem com uma voz mansa e calma, dizendo para os caminhoneiros recuarem, dizendo para os caminhoneiros para voltarem a rodar na estrada, para girar a economia do país. Também falo aqui sobre o Sérgio Reis, cantor, ator, deputado, que eu conheço lá do Jardim Tremembé, do Horto Florestal. Ali, sempre quando eu trabalhei no Sonda, ia lá com o seu carro, fazia compra, conversava conosco, cumprimentava, pegava na nossa mão, um homem simples, um homem humilde, que adquiriu os seus bens com o seu talento de músico, de compositor, de cantor, com todo o seu trabalho e a sua história, um caráter ilibado, que é o Sérgio Reis.
conhecidíssimo na zona norte de São Paulo, mas também foi influenciado, vítima desse movimento bolsonarista, desse presidente, dessa figura, não é? Desse personagem abobado e fracassado que usou o militarismo para prometer salvação, libertação contra a corrupção. E até agora não estamos vendo nenhum resultado. Não estamos vendo nenhum salário honrado ao povo, ao trabalhador. Não estamos vendo nenhuma mudança na CLT para beneficiar aqueles que trabalham para as empresas terceirizadas. Não estou vendo nenhum resultado, não é? Na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, na reforma dos planos de saúde para com os idosos, na reforma da habitação, da moradia, entre inquilino, entre dono e inquilino, entre aquele que tem o imóvel e aquele que paga aluguel. Não estou vendo nada disso favorecer o povo brasileiro. Por isso fica a pergunta, o que mudou? Gritaram, gastaram dinheiro com confecções, com bonés, com camisas, não é? Investiram dinheiro pesado. Dinheiro para matar a fome do povo não tem. Dinheiro para fazer a cesta básica e ajudar quem precisa não tem. Dinheiro para mudar, reformar comunidades, tirar a favela, aquele cenário feio de barraco não tem. Dinheiro para canalizar as coisas não tem. Dinheiro para investir contra a enchente não tem. Dinheiro para criar mais escolas e cursos técnicos, agremiações, clubes, fundações sociais para livrar os jovens menos favorecidos de serem aliciados pelo crime, pelo tráfico, não tem. Criar cursos técnicos e escolas, não tem. Mas para gastar milhões ou bilhões para um dia em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem. Então temos uma sociedade, um povo hipócrita, sim senhor. Temos uma sociedade e um povo racista, sim senhor. Temos uma sociedade e um povo que tem nojo do pobre, que tem nojo da classe, da periferia, do subúrbio, das comunidades, que não está nem aí com a fome, com o aumento da gasolina, não está nem aí com a péssima saúde do povo. Temos, sim senhor. E é esse povo, são essas pessoas que deram a cara, me desculpem e me perdoem, para aplaudir, para louvar, para adorar Bolsonaro. E aí o presidente, sabe o que ele diz aos caminhoneiros? Pode, como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma brincadeirinha, sabe? Um par ou ímpar, perdeu, ganhei, um esconde-esconde, um pega-pega. O que é isso, presidente? Vieram de longe, de todos os estados brasileiros, gastaram rios de dinheiro para tentar mudar esse país. E agora, como um menininho mimado que tomou uma bronca da mamãe e do papai lá em Brasília, diz aos caminhoneiros, volta para casa. Pode parar com isso aí, eu que estou falando. Acabou, chega, acabou a brincadeira. Tomei uma bronca, um puxão de orelha e uma cintada na bunda, acabou. Pode pegar os caminhões e rodar. Por favor, faça os caminhoneiros rodar de novo. Presidente, o senhor acha que os caminhoneiros são trouxas, são idiotas, são burros, são imbecis? Quando é que o senhor fez alguma coisa? Ou alguém fez alguma coisa para as indústrias de transporte, para as empresas de transporte? Aumentar o salário dos caminhoneiros. Honrar os caminhoneiros. Dar segurança nas estradas, nas BRs, para os caminhoneiros. Quando é? Mas usar os caminhoneiros como carriola de transporte de comida, de movimentar a economia do país, isso todo mundo quer e todo mundo faz. E até, né, Silas Malafaia, chamar o povo de vagabundo. Você sabe quem é vagabundo? Vagabundo é você, que usa a igreja, que usa a Bíblia, que faz livros, que cria bíblias,
que vende Bíblia por 900 pau, que pede para o povo pagar um aluguel para Deus, que constrói templos e milhões, que mente, engana as pessoas, tem que pagar dízimo, oferta, volta e campanha para a sua igreja. Você é um vagabundo. E toda a corja de pastores de São Paulo e do Brasil que estão aliados nessa onda, nessa febre de chupins da política. Aonde tiver um político dando a manga para você, você está lá como um cachorrinho abanando o rabo para comer também, para mamar na teta do governo também. Ou para querer assumir uma pasta. Ou para ficar buzinando no ouvido da pessoa do político. Bem assim é você, é Estevão Hernandes, bem assim é R.R. Soares, bem assim é Valdemiro Santiago, bem assim são os religiosos e alguns padres que também foram nessa onda. E agora, os caminhoneiros tomam na orelha, tomam uma banana, porque ele continua lá. E vocês têm que voltar para casa. Atrasaram comida, atrasaram um monte de coisa. Pararam o país. Mas sabe o que eu digo? Não voltem para casa, caminhoneiros. Continuem. Porque se o teu presidente foi um banana, foi um Zé Ruela, se o teu presidente foi um menininho mimado como sempre foi, fez todo esse circo, essa gritaria, esse estardalhaço todo em Brasília, na Paulista, e agora deu as costas para vocês, dizendo que é para vocês parar com a greve, vocês não são semelhantes a eles. Vocês são homens, são trabalhadores, são civis, são brasileiros, têm família, e vocês estão representando o povo brasileiro. Essa greve eu vou aplaudir. Para que, quem sabe, parando o bolso, não é, das transportadoras, quebrando a economia do país, infelizmente. Talvez assim o Supremo Tribunal também acorde. Não estou falando de agressão, de invadir o Supremo Tribunal, anarquia, nada disso. Nada disso. Mas usar inteligência. Talvez assim o país acorde. Talvez assim o Banco Central acorde. Talvez assim a Petrobras acorde. Talvez assim, não é? O Senado acorde, o Congresso acorde, o Dória acorde e os demais governadores acorde nesse país. Eu quero aqui fazer um pedido a todos os advogados, ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em todos os estados, cidades e capitais. Quero fazer aqui um pedido à justiça brasileira. Quero aqui fazer um pedido à Secretaria de Segurança Pública, ao Ministério Público. Desculpa. Quero aqui fazer um pedido ao Congresso, ao Senado e também ao Supremo Tribunal Federal, que responsabilize o presidente Jair Messias Bolsonaro, que responsabilize governadores, prefeitos, que responsabilize o pastor Silas Malafaia e todos os pastores que estiveram com ele nessa convocação geral para o povo brasileiro estar na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, na Orla de Copacabana e em Brasília. Que as instituições de autoridade sérias desse país responsabilize, criminalize por cada óbito que ocorrer nesse país a partir do dia 7 de setembro. Que eles respondam criminalmente pela morte de cada brasileiro e brasileira nesse país. Porque foram os grandes propagandistas, foram os grandes marqueteiros, foram aqueles que contribuíram, foram os grandes patrocinadores para que essa população toda se contaminasse com a cepa Delta do Covid-19. Isso não pode ficar esquecido, isso não pode passar barato. Instituições, autoridades sérias desse país, Suprema Corte, Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, OAB, Ministério Público, responsabilizem todos eles
que convocaram o povo a estar na rua e a se contaminar com o Covid-19. E agora o meu segundo apelo, que eu quero fazer a todos os cristãos e a todos os membros, católicos carismáticos, católicos, evangélicos, protestantes, pentecostais e neopentecostais. Antes de fazer esse pedido a vocês, eu quero ler aqui aos irmãos Marcos 6:30, que diz assim: a primeira multiplicação dos pães e peixes. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. Sabendo-o, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. E ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. E todos comeram e se fartaram. Você percebe que no coração dos discípulos de Jesus havia a preocupação social. Havia a preocupação com esse público que estava seguindo Jesus. E eles pedem: mestre, despede a multidão, porque está caindo a noite. Dá tempo ainda eles passarem por alguns campos e alguns comércios por aí e comprarem pão, comida, alguma coisa e água para se manterem vivos, para matarem a fome e a sede. E Jesus disse: ide vocês, dai-lhes a eles o que comer. Mas não temos nem 200 denários, não temos nada, não temos dinheiro. E Jesus disse: o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Olha só. Preste atenção, evangélico. O que Jesus nos ensina nesta parábola? Eu falo Jesus, não é? Aportuguesado e romanizado, porque já está acostumado assim. Mas o correto é Yeshua, porque no hebraico não tem J, mas tudo bem. Yeshua, Yahusha, Yahusha. Enfim, Jesus diz a eles: dai-lhes vocês o que comer. Para pensar, evangélico. Assim como aquela multidão, assim como as mulheres viúvas, herdeiras do comércio dos seus maridos, como dizem Lucas ou em Marcos mesmo, que elas ajudavam a comitiva de Jesus com dinheiro, com herança que elas tinham, em comida, em água e até em hospedagens. Jesus
Vai dizer que, ora, as pessoas estão com fome? Deem vocês de comer a elas. Você não está sacando, não está pegando, não? Quem eram os discípulos? Os futuros pregadores, os futuros apóstolos, os futuros missionários e os futuros pastores. E a voz que clama nesse deserto do Brasil hoje, do mundo, é: deem vocês, pastores, deem vocês, cardeais, deem vocês, bispos, deem vocês, padres, deem vocês, missionários, deem vocês, presbíteros, deem vocês, obreiros, evangelistas, deem vocês, reverendos, deem vocês, apóstolos, o que comer para a multidão. Sabe por quê? Porque toda essa multidão que está no deserto da ociosidade, no deserto da ilusão, no deserto do comércio, das mentiras bíblicas, das mentiras teológicas, do engodo, das doutrinas, desse sistema podre, corrupto, de igreja com política, porque essas pessoas estão desidratadas, estão com falência múltipla dos órgãos, com falência renal, estão com a visão turva, estão com a língua seca, grudada na boca, estão desidratadas, estão morrendo, estão à mercê de ladrões do deserto, estão à mercê do alto grau de calor durante o dia, do alto grau de frio durante a noite, estão à mercê de escorpiões, de répteis, estão à mercê de cobras do deserto, estão morrendo. Mas os pastores, aqueles que têm a ferramenta na mão, aqueles que têm peixe e pão, aqueles que têm o fruto que veio da água, e a água é o mar, é o povo, aqueles que têm o fruto do trabalho que veio do campo, o trigo, o pão, vocês que têm isso na mão de vocês, vocês que têm o peixe e o pão, vocês que têm a grana, o dinheiro das doações, das colaborações, dos donativos, dos dízimos, das ofertas, das quinquilharias que vocês vendem para o povo brasileiro, para os crentes da igreja, do dinheiro que vocês pegam do povo brasileiro em campanhas, em envelopes, em campanha da fogueira santa de Israel, em campanha da muralha de Jericó, em campanha do Vale da Bênção, em campanha do Vale do Sal, em campanha dos 318, em campanhas absurdas, lúdicas, que vocês inventam todos os dias, da porta aberta, da chave, da aliança, do lencinho, do chapéu, da cueca do apóstolo. Vocês que têm esses bilhões na conta, que não é do tesouro de Deus, mas é do tesouro da igreja, que está lá no Santander, no Banespa, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no Itaú, que é um cofre da empresa CNPJ, Igreja Universal, Igreja Mundial, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Comunidade Paz e Vida, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Assembleia de Deus do Jacareí, Assembleia de Deus Ministério do Belém, Assembleia de Deus do Madureira. Deus é amor. E tantas outras empresas. O Espírito diz a vocês: dai-lhes vocês de comer agora. Saciem a fome do povo de vocês. Tem crente assembleiano, tem crente mirandista da Deus é Amor, tem crente do Brasil para Cristo, tem crente da congregação, tem crente da católica, tem crente da URR Soares, tem crente da Paz e Vida, tem crente da Renascer que não tem o que comer em casa, mas está sendo intoxicado, envenenado, está sendo fanatizado, bitolado em promessas e esperança,
onde a responsabilidade social eles jogam para Deus. Se você der o dinheiro, Deus vai te abençoar. Se você fizer o voto, Deus vai te dar comida. Se você fizer isso, Deus vai te curar. Se você fizer isso, Deus vai fazer isso e aquilo outro. E na verdade Deus não está fazendo nada, absolutamente nada. Porque todos vocês, evangélicos e cristãos, estão cegos, adorando o capeta, adorando o falso profeta, adorando a mentira, adorando o caminho largo que leva para a perdição, adorando o anticristo, adorando pregadores e deuses com D minúsculo, adorando adoradores de Mamon, que é uma entidade, não é? Do dinheiro, da fortuna, da riqueza, da promessa, porque vocês estão adorando a teologia da prosperidade e não estão prosperando, mas eles estão prosperando. Então a responsabilidade de toda essa falência social, essa fome, essa miséria, a falta de arroz, a falta de comida, a falta de óleo, a falta de carne, a falta de ovo, a falta de pão, a falta de leite, a falta de fruta, a falta de energia elétrica, de água, de habitação na vida dos crentes de vocês, não é de Deus e muito menos de um capeta que não existe, mas é de vocês que são os piores capetas, demônios, devoradores dessa nação brasileira. A culpa, ela é dos senhores. A culpa, ela é de vocês. Então vocês devem devolver para a igreja tudo o que esta família depositou, investiu, deu, não para Deus. Deus não precisa de dinheiro nem de moradia, mas deu para você, Silas Malafaia. Deu para você, Edir Macedo. Deu para você, Estevão e Sônia Hernandes. Deu para você, João Ribe Palharim. Deu para você, família Davi Miranda. Deu para você o Brasil para Cristo. Deu para você R.R. Soares. Deu para você Agedor Duque. Deu para você Valdemiro Santiago. Está na hora da igreja e do povo brasileiro despertar e acordar e também pedir o impedimento desses falsos pastores e pedir o impedimento, pedir o impeachment de Malafaia, pedir o impeachment de Valdemiro, pedir o impeachment de João Ribe Palharim, pedir o impeachment de Estevão Hernandes, pedir o impeachment de Sônia Hernandes, pedir o impeachment de Raimundo Romildo Soares, o R.R. Soares, pedir o impeachment de padres que roubam, exploram e guardam dinheiro, ficam bilionários com dinheiro de doações à comunidade, ao ministério do Pai Eterno. Pedir o impeachment do padre Robson, pedir o impeachment de todas as pessoas que se travestem de homens de Deus e deixam o povo às mínguas passando fome, que usam e abusam de suas ovelhas e da sua membrazia. Está na hora de vocês irem para cima. Por que é que vocês, pastores, por que é que vocês, bispos, por que é que vocês todos, não é? Quando não estiver mais em pandemia, presta atenção, quando não tiver mais a cepa delta do Covid-19, por que é que vocês não reúnem o povo? Por que é que vocês não lutam pela causa do povo? Mas vocês são mercenários, estelionatários da fé, vocês lutam pelas causas de vocês, pelos anseios do seu ventre, vocês lutam pelos seus desejos, pelas suas aplicações na Bolsa de Valor, pelas as suas aplicações no mercado agropecuário, nas suas fazendas, nas suas cabeças de gados, nos seus carros, nos seus helicópteros, nos seus navios, nos seus jatos, nas suas empresas, nos seus investimentos, nos seus patrimônios fora do país. É por isso que o Brasil está esta merda. Me desculpe a palavra de baixo calão. É por isso que o Brasil está essa merda fétida. É político enganando o povo em campanha eleitoreira, como o Bolsonaro fez agora. E como tantos outros farão o ano que vem, com promessas, um metendo o pau no outro na televisão, esquerda, direita, centrão, ninguém resolve nada. Cada um quer pegar o seu pedaço do bolo público, enfiar no teu bolso, na tua cueca, e o povo que se dane. E é por isso que nessa hora, eu sou a favor dos caminhoneiros, sim. E eles não são vagabundos, não. São trabalhadores,
São escravos desse sistema, assim como todo trabalhador nesse país é escravizado por esse sistema maldito, por essa CLT maldita, por esse Ministério do Trabalho maldito, que não honra o teu trabalhador, o teu colaborador, mas que dá voz, que dá autonomia para empresas de terceirização acabarem com os direitos do trabalhador, como fizeram o ano passado. Sabe? Não fique quieto na sua casa. Não fique de joelhos clamando ou jejuando para que venha um anjo do céu e derrame bênçãos sobre a sua vida e que algum anjo bata na tua porta para te dar uma cesta básica. Ei, você também é investidor. Quando nós investimos o nosso dinheiro no tesouro direto, a hora que nós quisermos, nós vamos lá e dizer, eu quero parar, eu quero esse dinheiro. E esse dinheiro é restituído, é restaurado. Por que que você não vai? Por que que você não pega um advogado? Por que que a igreja não se reúne com advogados do Estado? Não é? Advogados de graça, a defensoria pública. Por que é que todos os cristãos não se reúnem e vão entrar no pau para exigir o seu dinheiro de volta que está no cofre da igreja sendo gasto com pastores que andam, viajam de jatinho para lá e para cá, com roupa cara, com carro caro, com gasolina cara, pagando faculdade para neto e para filho lá em Nova York, nos Estados Unidos, em Princeton, no raio que o bata, comprando mansões fora do país, abrindo empresa em tudo quanto é lugar, com o teu dinheiro. Por isso, o meu desafio vai ser, a partir de hoje, vai ser o desafio de andar com Deus sem pedir dinheiro para a igreja. Ser homem de Deus pela graça. Eu quero ver você ser homem de Deus, ser pregador, sem depender de salário pastoral, sem depender de jubilado, sem depender de aposentadoria do povo da igreja. Eu quero ver você ser um João Batista. Eu quero ver você ser um Jesus Cristo que pregou sem pedir salário para o povo. Eu quero ver você ser um apóstolo Paulo que abriu mão de direitos daquela época para não causar escândalo como vocês causam hoje e pregar o evangelho pela graça, pelo amor. Eu quero ver vocês serem um Pedro da vida que disse para o paralítico na porta do templo, não tenho prata, não tenho ouro. Como assim não tenho prata, não tenho ouro? Ué, então Atos 3 e Atos 4 é mentira? Que todo mundo dava os seus tesouros, a sua riqueza aos pés dos apóstolos? O que eles faziam com esse dinheiro? Como que Pedro não tinha dinheiro para dar para o mendigo na porta do templo? Não tinha dinheiro porque o dinheiro que Pedro pegava e junto com os demais discípulos e cristãos, eles distribuíam para quem não tinha, coisa que vocês, inescrupulosos, safados, malandros, sabe, cafetões da fé, traficantes do céu, traficantes da religião fazem com esse povo, entorpecem, viciam as pessoas nas suas doutrinas e nas suas mentiras, nas suas imposições, que tem que dar, tem que dar, tem que dar. Se não der, vai para o inferno que não existe. Desafio você a ser um Pedro. Não tenho ouro, não tenho, mas eu tenho a graça de Deus, eu tenho a unção de Deus para te dar. Mudar vidas com o teu caráter, mudar vidas com a verdade que tu prega, mudar vidas com a prática do que você prega. Falar é gostoso, falar é bom, mas e viver a prática? E viver a prática? Vocês metem o pau no judaísmo, metem o pau na Torá, metem o pau na lei, mas são tão malditos quanto aqueles que vocês dizem serem malditos, sabe? Porque se falhar em um mandamento, se torna maldito. Metem o pau em tudo da lei, não é? Mas não cumprem nada da lei. Cadê a barba? Cadê o sétimo dia para guardar? Cadê isso? Cadê aquilo outro? Lá de Moisés, do Velho Testamento. Vocês metem o pau na lei, mas somente uma lei todos vocês adoram cumprir. E não interessa se é de Deus, se é de Hashem, se é do Eterno ou se é de Moisés. Todos vocês adoram cumprir uma lei lá do Velho Testamento. Dízimo, oferta, voto, não é? Primícias. Sabe, bênçãos
ofertas voluntárias, etc. Essa daí não é pecado, não é? E nem é para os cristãos, seguidores de Cristo. Seria para os descendentes de judeus. Seriam para aqueles que levam o judaísmo na sua alma. Nem é para cristãos. Mas vocês são tão mentirosos, pífios, tão peçonhentos, tão cobras, tão safados, tão fariseus, que o que lhes convém vocês pegam: dízimo, oferta, voto, sacrifício, altar. Se o Velho Testamento não vale nada para a igreja evangélica, para vocês que metem o pau, então por que vocês estão fazendo a mesma coisa? Por que vocês estão colocando, vamos supor, a Arca da Aliança no templo de vocês? Por que vocês estão colocando pedras, não é? O decálogo, 10 mandamentos no templo de vocês? Por que vocês estão usando talit? Ou talit, ou kippah? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão enganando as pessoas? Por quê? Se não cumprem 0,0 do que a Torá pede. Mas só querem cumprir o dinheiro, o dízimo. Só querem levantar templo, só querem levantar catedral, só querem levantar isso, só querem mentir para o povo. Mesmo o apóstolo Paulo falando que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vocês passam por cima de Paulo, vocês passam por cima do Espírito Santo, vocês passam por cima de Deus, passam por cima das Escrituras, vocês passam por cima até de Jesus Cristo, que disse que o eterno Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Jesus disse isso para a mulher samaritana. Em outras palavras, haverá um tempo em que não adorarão mais a Deus, ao Pai, em Jerusalém, e nem aqui nesse monte. Porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Mas vocês ignoram as palavras de Jesus. Vocês ignoram Jesus quando diz, em combate aos fariseus, que eles honram mais a oferta do altar do que o altar. Eles honram mais o ouro do templo do que a espiritualidade. Vocês passam por cima de Jesus quando ele chama os fariseus que transformaram a casa de Deus em covil de ladrões. Sabe por que vocês passam por cima de tudo isso? Nem Deus, nem as Escrituras, nem a Torá, nem a Bíblia, nem Jesus, nem a morte, nem o sacrifício de Jesus, para vocês vale absolutamente nada. Não passam apenas de personagens de um livro, de um conjunto de livros, cheio de mitologias e fábulas e lendas. É assim que vocês lidam com a Bíblia. É assim que vocês lidam com a fé desse povo brasileiro, doente, tóxico, bitolado, fanatizado e cego, porque também tem preguiça, porque também tem uma dislexia em estudar a Bíblia. É dislexo, é preguiçoso, não quer aprender a verdade, e aí fica submisso, sustentando esse califado de pastores vagabundos, malandros da fé que tem nesse país. Quer falar de Jesus? Quer falar da salvação? Quer falar de Deus? Então fale de graça. Porque Jesus disse: vocês ultrapassam, vocês já crucificaram e mataram e colocaram Jesus dentro do túmulo de novo faz tempo. Quando vocês fazem vista grossa, tapam os ouvidos, como diz a Timóteo, que é a sã doutrina, é como se fosse comichão nos ouvidos, incomoda ouvir a verdade. E vocês estão perturbados, nervosos, raivosos, porque a minha fala é em cima da verdade. Não sou melhor do que ninguém, não sou o santo da vez, não sou o Messias da vez, não sou profeta nenhum, sou apenas um irmão que tem estudado a palavra. Não vou jogar anos de seminário de teologia no lixo por causa de vocês. E é por isso, minha irmã, que um dia você pediu: faz o seu papel, mas deixa os outros para lá. Eu até gostaria, mas dá uma indignação, sede de justiça, em meio à fome, em meio à doença, em meio ao descalabro, à discrepância social e espiritual nesse país.
as pessoas morrendo e eu não posso ficar quieto. Não é? Não dá para ficar quieto. Não dá para passar a mão na cabeça, jogar para debaixo do tapete, tapar o sol com a peneira. Não dá para ver esses caras arrotando o que dizem ser evangelho, e quando na verdade é o interesse da cabeça, do coração deles. Sabe? Não dá para ficar quieto. É muito triste tudo isso. Então, vocês pisam em cima das palavras de Jesus quando ele disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Pega essa página então, rasga e joga no lixo. Não ajunteis tesouro na terra, aonde o ladrão e a ferrugem o consome, o ladrão rouba e a ferrugem consome, a traça corrói. Mas ajunteis o vosso tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói e a traça não come. Pega essa página, rasga. Se Jesus viesse hoje aqui, a primeira coisa que vocês fariam era contratar um pé de pato, contratar um assassino profissional, entregar ele para facções, porque ele seria um grande prejuízo no negócio financeiro das instituições religiosas. Assim como ele foi lá no templo, e ele pagou o preço, foi assassinado por homens religiosos como vocês. E está sendo assassinado todos os dias nesse país. Jesus está sendo chicoteado, está sendo agredido, linchado, esquartejado todos os dias nesse país. Por vocês, fariseus do inferno, demônios reais, de carne e osso. E eu peço a você, irmão, irmã, fiel, membro, crente, de coração sincero, de fé, abra os teus olhos, abra os teus ouvidos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Abra os teus olhos, a tua visão, abra o teu entendimento e saia fora dessa doutrinação, desse sistema, dessas mentiras. Tenha experiência com Deus dentro da sua casa. E busque os seus direitos. Busque os seus direitos. Porque no coração deles não tem espaço como teve no coração daquele anão, daquele cobrador de impostos, Zaqueu, que ao receber o entendimento e a luz de Jesus, de Deus no seu coração, disse: vou devolver tudo sobre aio, tudo sobre juros pesados, sobre juros que eu furtei em impostos de cada família, de cada crente, de cada judeu, de cada povo dessa nação. Não espera que o Valdemiro vai ser tocado por Deus e vai devolver o teu dinheiro, a tua grana. Não espera com o Edir Macedo, com o Malafaia, com o João Ribe, que o R.R. Soares. Não espera que os grandes líderes e califas da Assembleia de Deus. Não espere que o Estevão Hernandes, que a Bispa Sônia, irá devolver o dinheiro que você deu. Somente com uma mega ação judicial, junto com o Ministério Público e com a OAB, para esvaziar os cofres dessas quadrilhas, dessas facções religiosas, para que vocês voltem a ter dinheiro de novo. Investir o dinheiro de vocês, agora no Tesouro Direto. Investir o dinheiro no sonho de vocês. Uma barraca de pastel, um carrinho de cachorro-quente, uma quitanda, um mercadinho, alguma coisa para vocês sobreviverem nesse mundo. Porque roubar, vocês já foram roubados faz tempo. Há
séculos e há décadas nesta porcaria de país chamado Brasil, onde todo mundo que tem um cargo e tem uma autoridade sobrepuja, engana, mente, usurpa, manipula e toma o teu dinheiro, toma o teu sangue, a tua alma e a tua vida. Hoje à noite eu volto na live, não é? Para falarmos sobre o grande desafio de andar com Deus, vivendo na graça. Hoje à noite na live você vai saber e você vai entender como você pode conquistar tudo, tudo de Deus, sem dar um centavo para a instituição religiosa. Claro, salvo aquelas que devolvem esse dinheiro com obras de caridade, de amor, pastorais, que investem pesado o valor devido na restauração de famílias, de vidas, não é? Que praticam o amor e a caridade de Deus. Hoje à noite, nós vamos começar essa sequência de lives. Desafio, o grande desafio entre Deus e o dinheiro. Entre o capitalismo na igreja e a fé, a graça. Hoje à noite, você vai entender que você pode receber bênçãos de Deus dentro da sua casa, praticando amor e a caridade, sem dar um centavo para a igreja. Vamos se libertar da mentira. Que Deus abençoe a cada um de nós. Até a próxima live. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos. E óbvio que hoje eu vou estar na Casa Perseverança, lá com a minha esposa. E se você quer fazer alguma pergunta, algum questionamento, faça a mim pessoalmente. Terei a educação de responder para você. Tá bom? Bom, estarei na Casa Perseverança, mas não estarei como expositor, preleitor, né? Nada disso, ok? Deixa eu desligar aqui, peraí. Opa! Eu estarei na Casa Perseverança como alguém que está buscando conforto, consolo espiritual e graça de Deus. É nesse sentido e nessa posição que eu estarei na Casa Perseverança. Tá bom? Tendo a minha bateria espiritual recarregada. Sendo abençoado por Deus com as orações e lindas palavras de Deus da Dona Guiomar e os demais expositores que ali se encontram. Então eu estarei lá para assistir, para receber, para se fortalecer. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima live. Opa, deixa eu ver aqui, eu acho que eu desligo aqui, né? Opa.